Meus irmãos e irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham através das mídias sociais, nós celebramos hoje a liturgia do quarto domingo da Páscoa. É conhecido como o Domingo do Bom Pastor, porque neste domingo se lê um trecho do capítulo 10 do evangelista São João, onde Jesus se revela como o bom pastor, e não somente como o bom pastor, mas também como a porta que dá acesso, ou que dará acesso ao reino dos céus. E o que isso tem a ver com o tempo litúrgico, já que estamos celebrando a Páscoa da ressurreição? O que teria isso a ver com o que nós estamos vivendo neste tempo pascal? E a resposta, ela se encontra no próprio missal romano, na antífona da comunhão, que dentro em breve nós haveremos de escutar, quando o missal da liturgia vai nos dizer, e já cantamos como canto de entrada: ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aqui está o resumo daquilo que hoje nós celebramos. Ressuscitou aquele que quis dar a sua própria vida e quis morrer pelo seu próprio rebanho, por cada um de nós. E neste dia, neste domingo do Bom Pastor, é também o dia da jornada mundial de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Na primeira leitura que nós escutamos, e neste tempo pascal, será sempre retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós continuamos acompanhando a catequese missionária, mas uma catequese em forma de pregação e de modo muito pessoal pelo apóstolo Pedro, aquele sempre o primeiro a falar, aquele que disse: é preciso que agrademos antes a Deus do que aos homens, e aquele que hoje vai dizer: quem desejar aderir a Cristo, que se converta, seja batizado e receba ou acolha o Espírito Santo. Todos, segundo Pedro, devem aceitar o fato de que o chamado à conversão a Cristo não é para alguns, é para todos. E não apenas para todos os povos de Israel, mas para a humanidade inteira, já que no Evangelho Jesus nos assegurou que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É o mesmo Pedro que na segunda leitura, ele continua acompanhando a comunidade agora que se encontrava na Ásia. E ele nos lembra que como servo sofredor, aí Pedro volta lá naquela leitura que nós escutamos durante a Semana Santa, de modo especial no domingo de Ramos e na sexta-feira santa, a leitura retirada do livro do profeta Isaías, aonde ele fala da figura do servo sofredor. E hoje, na segunda leitura, Pedro nos lembra que como servo sofredor, predito lá pelo profeta Isaías, Cristo, ele nos deu um exemplo de paciência. Ele sofreu com resignação e morreu com amor e por amor antes de chegar à ressurreição. E ele nos afirma também que Cristo é a nossa esperança. É a esperança para as pequenas comunidades cristãs que, como Jesus, um dia recém-nascido, foi perseguido por Herodes, a igreja hoje, mais do que nunca, continua sendo perseguida e ameaçada. Mas Pedro nos garante uma coisa importante na segunda leitura, que apesar
de todos os sofrimentos que nós temos que suportar por amor de Cristo e do Evangelho. Por causa disso, todos nós estamos destinados a viver com Ele em sua glória. E lá mais adiante, São Paulo vai completar: se com Ele morremos, com Ele também haveremos de ressuscitar. E se com Ele sofremos, com Ele também haveremos de reinar. Aqui está o porquê de vivermos a paciência, de termos resignação e de aceitarmos os sofrimentos e as perseguições ou as ameaças pelas quais a nossa igreja passa. Porque nenhum sofrimento desta vida presente é comparado com a glória futura que está reservada para cada um de nós. E quando chegamos no Evangelho, o Evangelho de hoje nos convida a voltar o nosso olhar não apenas para o Cristo ressuscitado, mas que olhemos para aquele que foi entregue por nós e que por nós ressuscitou. Que nós olhemos o seu lado aberto, as suas mãos chagadas, e aí vejamos o quanto ele nos ama e quanto ele se deu a nós. Mas que, acima de tudo, neste quarto domingo da Páscoa, que nós o escutemos dizer: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E no mundo, meus irmãos, de tantas vozes, que nós sigamos apenas a voz de Jesus. No mundo de tantas pastagens venenosas, que nós deixemos apenas que o Senhor nos conduza às verdadeiras pastagens eternas. Porque as pastagens venenosas desta vida, elas passam ou secam muito rápido. Mas as verdadeiras pastagens, os prados eternos, ou os verdes prados, como nós cantamos hoje no Salmo 22, eles nos dão vida plena e eles saciam o nosso coração. E no mundo que ainda tenta nos seduzir com tantos amores, que nós amemos de todo o coração aquele que nos amou e aquele que se entregou por nós ao Pai, Cristo, o bom pastor. E o Evangelho, ele escolhe fazer uso de uma alegoria que é a porta do redil. Jesus, ele não se apresenta apenas como o bom pastor. Quando os discípulos não estão entendendo o que ele quer dizer, quando disse: eu sou o bom pastor, Jesus exclama: eu sou a porta. Eu sou a porta do redil. Quem entrar por mim será salvo. Jesus, ele se apresenta como a porta que abre caminho para anunciar a parábola do bom pastor. E nós, ao enxergarmos Jesus como sendo a porta do redil, que dá acesso ao reino de Deus, nós compreendemos que somente vivendo como Ele, nós poderemos entrar nesse reino. E um lembrete que o Evangelho nos faz, que é tão antigo e tão atual. Somos nós. Quando Jesus diz: eu sou a porta, nós logo nos recordamos daquela outra passagem do Evangelho, que Jesus diz: fazei todo o esforço para entrar pela porta estreita, porque muitos irão querer entrar por ela e não conseguirão. Somos nós quem temos que nos adequar para poder passar por essa porta. Não é a porta, não é Jesus, não é o Evangelho e nem muito menos a igreja
quem tem de se alargar para que nós passemos comodamente como o mundo deseja. Seria muito bom que Jesus se adequasse aos nossos gostos, às nossas vontades e aos nossos modos de viver, para que nós passássemos pela porta. Somos nós quem temos de nos adequar para passar por esta porta. É estreita, o caminho é doloroso, algumas vezes espinhoso. Jesus não nos prometeu facilidade nesta vida, ele nos prometeu sofrimento, cruz, perseguição, mas ele nos prometeu que depois de tudo isso, nós haveremos de ser salvos. Quem perseverar até o fim, haverá de ser salvo. Por causa disso, é que nós suportamos com amor a cruz de nosso Senhor. Que este quarto domingo, que este domingo do Bom Pastor, nesta Eucaristia, que nós peçamos a Deus, o pastor eterno do rebanho, que nos deu os pastores, que apesar de nossos pecados, sejam vivas imagens dele e que Cristo, o eterno e bom pastor, nos faça verdadeiras ovelhas do seu rebanho, a fim de que um dia, ovelhas e pastores, façamos parte dos prados eternos que ele preparou para nós, não aqui, mas na felicidade sem fim dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por assistir. Fiquem com Deus.